Bem-vindos a mais um episódio do Hotel Lobby Talks, do Hoteler News. Esse papo bacana de lobby que a gente tem feito, cada vez mais gostoso, com boas conversas, com muitas curiosidades dos nossos convidados. E aí, Peter? E aí, tudo certinho? Tudo certinho. Como é que tá? Tô feliz, cara. Tô feliz porque a gente está expandindo para o Brasil agora, né? Não vão chamar a gente de bairrista, de ter gente só de São Paulo aqui com a gente, né? Mas não é um intuito mesmo, a gente é onipresente, vamos dizer assim, em todos os Uhum. lugares, né? Então, bem-vindo aí ao Hotel Lobby Talks, muito bom ter você aqui. Obrigado a todos que têm assistido o programa, né, todas as semanas. Quando tem algum feriado prolongado, a gente dá um break também para não cansar vocês, né? Mas estamos aqui de novo e hoje com uma personalidade, né? Hoje. Uma figura que está fazendo aí um caminho muito legal e como é bom a gente poder acompanhar desde o começo e ver o crescimento, ver assim uma nova hotelaria surgindo, né? Aquele sonho que a gente tem, né, Uber? E quebrando paradigmas, né? Quebrando Porque paradigmas. eu mesmo, como hoteleiro filho de hoteleiro, com carreira hoteleira, muitas vezes a gente fica meio com aquele paradigma de será que a pessoa realmente vai ser diferente? Será que a pessoa vai inovar de verdade? E está conseguindo realmente. Tem 2 cases de inovação aí, né? Enormes, Está indo enormes. para um terceiro. Tá Acho que indo não, pro mais de terceiro. 2 cases, acredito que Eu tenha acho, mais aí. acho. Pelo menos na hotelaria são 2 cases. Dois Agora na cases. parte do turismo onde também, né? Uhum. Mas vamos apresentar logo, porque o nome já está anunciado, o pessoal já sabe, né? Isso Então, aí. vamos lá. Bem-vinda, a Obrigada. Schwan, né? A Gabriela se apresenta para a gente, né? E é um prazer tê-la aqui e poder mostrar para os nossos ouvintes, né, que a hotelaria pode ser feita de uma maneira inovadora, né, diferente, mesmo que isso no começo seja mais difícil, mas os frutos a serem colhidos depois vão ser bons. Vão ser bons. Bom, é um prazer estar aqui. Sou Gabriela Schwan. Schwan, Né? ok. O Schwan De eu origem, sabia. de origem alemã, eu acho que dá para perceber, né? Boa. E a Swan é a tradução do Schwan em inglês, que é cisne. Cisne. Né? Ok. Então, assim surge a rede Swan Hotéis há 32 anos atrás. E, enfim, sou uma hoteleira quase desde a infância, né? Sim. Porque eu te mandei aquela fotinho, né? Eu com a minha mãe ali aos 13 anos de idade. Vamos pôr a foto aí, Igor, se puder colocar aí. Enquanto a foto carrega, queria agradecer aí o patrocínio da R1, né, aqui no Hotel Lobby Talks, sempre nos apoiando, sempre nos ajudando. E a R1 hoje é a maior empresa aí do mercado que faz os eventos acontecerem. Então, valeu aí, Rafa, Rodrigo e toda a equipe, e o Igor que está conosco aqui na parte técnica. Aí, ó. Ali a foto. Temos ali, hein? Explica a foto, então. Parece o Antônio Dias, mas eu achei que era o Antônio Dias quando você Mas mandou. diz que Eu não falei, mas não parece. não é tão velho assim, né? Quando eu olhei também parece. Eu tenho uma foto também com 20 anos de idade, o seu Orlando, na inauguração do outro hotel nosso em Porto Alegre. Então, aqui eu estava com 13 anos de idade, a Rede Sua surgiu, nós fomos a primeira franquia da Rede Accor no país. E o primeiro flat do sul do país. E a ideia, como minha família tem uma incorporadora e uma construtora há 48 anos, a hotelaria surgiu como uma dos negócios da cesta, né, variada dos negócios de investimento. E, na verdade, não tinha um intuito ou uma vocação de sermos hoteleiros naquela época. Então, foi que na região do sul tinha a Rede Plaza de hotéis, Sim. né? Queria assumir a operação e acabou desistindo. E depois, então, o Virgílio de Carvalho, que Grande ajudou, Virgílio, hein? que ajudou assessorou a implantação, tudo, trouxe então a Rede Accor, né, para ser o parceiro, e a Rede Accor achou na época que para uma cidade que não fosse a capital e não tendo ainda uma unidade no sul do Brasil, não valeria a pena ter a administração própria, né? Seria um custo muito alto lá, então a gente acabou indo aprender com a Rede Accor fazer hotelaria. Legal. Assim iniciou a Rede Swan. E aí eu estou aos 13 anos de idade, do lado da minha mãe, na porta, sou caçula de 6 filhos, né?
E colocaram eu ali na porta para ajudar a receber os 350 convidados no dia da inauguração. Legal. E esse é o hotel que você reformou? Esse é o hotel que eu reformei, Tá. terminei de reformar agora, antes das enchentes. E foi, assim, um sucesso, tá, Peter? O Henrique está aí nos assistindo, nosso diretor comercial. Foi incrível, eu trouxe toda essa experiência de tudo aquilo que eu aprendi no Generation, né? Que deu certo, que deu bacana, de todo aquele laboratório, de uma série de camadas de disruptividade que teve lá dentro. Eu trouxe tudo que deu certo para dentro de uma hotelaria tradicional. Legal. Porque como a gente tem no empreendimento de Novo Hamburgo um centro de eventos para 750 pessoas, lá ficaria mais complicado simplesmente quebrar totalmente o balcão de recepção, né? A não ser que eu tivesse uma entrada separada para eventos. Mas eu fiz uma recepção, sim, mais aberta, mais interativa, para que a gente continuasse com essa ideia, não recepcionistas, mas agentes de hospitalidade, de encontro ao cliente, né? De abraçar as pessoas através do atendimento, com loja, com arquibancada, né? Trazendo um pouco essa vibe de coworking para o lobby, trazendo a natureza para dentro do hotel, trazendo vida, moda, arte, essa mistura de tudo que eu acho que combina, mas sempre com o meu intuito e a minha paixão de entender a cultura local, de sentir o que vibra naquela cidade, o que vibra, o que bate no coração das pessoas naquela região e tentar traduzir isso para dentro dos projetos. Mas Que legal. a Gabi, guria, vamos voltar, voltar, né? vamos Ela voltar, ela já ela deu, tá com um ela deu acelerador ali no... salto. Vocês vão ter que me puxar. A gente puxa. A Gabi guria, ali, aqui já tá com 13, mas a Gabi guria, assim, ela sempre soube que ia ser hoteleira? Não, Gabi não sabia. Que a Gabi guria pensava? Eu assim? pensava assim, ó, quando eu era jovem, eu tinha muitas dúvidas. Muitas dúvidas. Eu pensava em trabalhar com moda, arquitetura, design, por isso que eu gosto muito dessa parte da arte, da moda e da área de desenvolvimento. Gosto muito disso, né? Então, acho que aí vem uma veia criativa que já está dentro do meu DNA e esse olhar atento a essas tendências para transformar os produtos E que você hoteleiros. colocou isso no Generation, Eu né? trouxe isso para o Gen, trouxe agora para o Swan de Novo Hamburgo, né? A gente está com uma loja super bacana, com várias collabs de moda. Tenho dado preferência para collabs e marcas regionais, eu acho muito importante o compromisso, Valorização. a valorização da economia local, de artistas locais, Sim. e de que mesmo que seja um empreendimento onde as pessoas venham a negócios, eles encontrem coisas diferentes e se deparem com marcas ou presentes ou alguma utilidade ou alguma coisa que eles não vão encontrar na cidade onde vivem, Legal. né? Então, acho isso bem bacana. Claro, isso é Acaba enriquecimento sendo cultural, né? crescimento cultural, desenvolvimento econômico, né? Pode levar um pedacinho da cultura para casa, uma lembrança para a esposa ou para o marido. Então, assim, a gente tem tido esse intuito. E isso tem trazido coisas, porque eu tenho no meu íntimo, isso eu aprendi com meu pai. Meu pai sempre dizia, ai pai, estava pensando em comprar um carro. Não, nós vamos comprar esse carro dessa concessionária, porque essa concessionária está na nossa cidade, é aqui que a gente vive, né? Vamos fomentar a economia local. Isso tem um nome, né? Bairrista. Mas é inteligente. Mas tá certo, não Mas é, a gente não é uma pode, crítica. a gente pode replicar esse bairrista para o Brasil todo, né? Claro, Sim, claro. com certeza. Claro. Vamos começar um pensa aqui já, tá? Muito bom, adoro Tá? isso. Vamos começar um pensa aqui já. Uhum. Porque isso vale para todo lugar, Sim, na minha opinião, Com onde um certeza. hotel estiver inserido. com certeza. Né? As pessoas querem se deparar com isso. E eu confesso que, mesmo querendo trabalhar com moda, design na época, na adolescência eu tinha muitas dúvidas se era isso mesmo. Né? Eu cheguei... Porque você está com 13 anos ali, já sendo ali uma host. Não, e se uma vocês repararem, eu tô ali, assim, ó, Sim, naquela na época... postura, na na postura. postura ali, dentro do possível, num vestidinho repolinho, né? Que na época já foi de uma estilista que era uma das duas mais renomadas do Rio Grande do Sul. Legal. E aí, quando eu estava lá para os 15 anos, começa aquela fase de muitas dúvidas, né, na cabeça e tudo mais,
Meu pai, assim, ele era presidente de clubes, muito ativo na sociedade, ele queria que eu debutasse, era a época dos debuts na Uhum. época e tal. E me levou, então, para o principal estilista do estado do Rio Grande do Sul, que era o Rui Spor na época. E eu contei para ele que meu sonho era moda, eu sonhava. Eu sonhava com as roupas, eu sonhava com os sapatos e eu sonhava com design. Eu não sabia transpor o meu sonho no papel. Legal. Mas eu sonhava, eu tinha sonhos muito reais, os meus sonhos eram como filmes, né? Uhum. E aí ele chegou a olhar as escolas em Paris, se propôs a me acompanhar para estudar fora. Só mais tarde, quando eu fui casar, que eu descobri que meu pai disse que ele estava autorizado a fazer todos os vestidos para mim, mas não me levar para estudar fora. Que ele queria um filho talentoso Uhum. para ir para hotelaria. E todos os meus testes vocacionais me davam para o relacionamento de pessoas, Legal. né? Dava para arte e Uhum. para gestão de pessoas, relacionamento com pessoas e tudo mais. Então, eu acabei indo fazer hotelaria, um pouco contrariada no início, Eu imagino. né? Mas assim que eu comecei a estagiar, porque sempre tem aquela questão assim, bah, ela é filha do dono, ela não cresceu por mérito, ela é herdeira, aquilo ali já ia ser dela mesmo. Que convenhamos que aqui o nosso papo de lobby, a gente é bem franco, é válido. É válido. As pessoas pensarem assim, que porque vão olhar e vão falar: a filha do dono está trabalhando aqui, né? Como é que ela vai ser, vai desempenhar? Então eu Já, entendo. já tem uma um É, Um pré-julgamento, né? preconceito natural. Exato. eu entendo o seu desafio nesse E sentido. sendo caçula de 6, Exato. né? Onde meu irmão mais velho tem 18 anos a mais que eu, e aí uma escadinha, 18, 17, quase 16, 14, uma escadinha, os primeiros 4, já tem uma referência lá em Sim. cima que poderia ser qualquer um, não Uhum. é? Então, eu a vida inteira tinha essa questão, assim, de eu provar o valor que eu tinha, né? Sim. Então, eu sempre me esforcei muito. E meu pai teve uma coisa muito bacana, eu até escrevi para os meus pais esse fim de semana, quando eu fui buscar a foto para te mandar, me veio isso, eu escrevi para eles agradecendo todas as oportunidades, desafios, os puxões que eles me deram, né, as duras, que eu acho que ajudou a me tornar a pessoa que eu sou hoje. Então, quando eu entrei no hotel, meu pai disse: olha, a Gabriela aqui não é minha filha. A Gabriela aqui vai ser uma funcionária e eu quero que vocês preparem ela. Eu não quero moleza para ela. Uhum. Então, como meu pai veio de família muito humilde, dormindo em casa de chão batido, colchão de crina de cavalo, só estudou aos 10 anos porque foi todos os dias na prefeitura pedir uma audiência para o prefeito, porque eles não tinham dinheiro para pagar os estudos. Ele vai fazer 89 anos esse ano. Uau, que Legal. lindo. Então, ele sabe da onde veio o dinheiro, com honestidade e tudo. Os primeiros anos, ele acabou estudando, se formou em primeira turma de contabilidade do Rio Grande do Sul e a primeira turma de economistas do Rio Grande do Sul. E, em função disso e da dificuldade, ele nunca deu moleza para nós, né? Legal. Então, eu não tive um setor de dentro do hotel que eu não operei com as próprias mãos. Uhum. Né? Então, eu ficava lá 2, 3 meses em cada função, os primeiros anos do hotel. E aí que ele teve a sacada inteligente, que ele tinha uma empresa de consultoria enorme. Primeiro, ele foi funcionário público por uns 10 anos da Receita Federal. Ele era auditor da Receita Federal. Então, é proibido qualquer um da família fazer qualquer coisa errada, porque isso está no sangue. Sim. E aí, então, imagina, auditor super criterioso nos números, né? E aí fez muito filho, não tinha Netflix, né, Peter? E aí vem a religiosidade dos meus pais, são Sim. muito católicos. E aí, então, eu vim assim, eu não estava programada, eu vim por um susto aí, por um acaso. Então, acabou que ele sempre valorizou. E lá no hotel eu fiz todas as funções e ele trouxe um braço da consultoria dele, que foi a maior empresa de consultoria na época da região do Vale dos Sinos, que eu comecei a implantar os processos de qualidade. Então, todos os processos existentes na empresa até hoje, eles iniciaram sendo escritos por mim. Legal. Eu indo lá, estagiar no setor, monitorar eficiência, qual era o melhor método, calcular as métricas, escrever e assim. Então, nós fomos
por 10 anos, a primeira rede hoteleira do Rio Grande do Sul com ISO 9000, depois nós fomos para o PGQP, o Programa Gaúcho para Qualidade. Não chegamos a ir para o PNQ, mas a área de qualidade, que hoje é DHO, Desenvolvimento Humano Organizacional, ela existe até hoje. Legal. Muito bacana. Né? Então, há quase 28 anos, a gente trabalha processos, qualidade, com bastante eficiência, mesmo sendo uma rede pequena. Legal. Não importa se a rede é pequena ou grande, mas se a empresa é pequena ou grande, mas tem que ter uma base, né? Tem que ter uma Precisa ter base. uma base, senão você não cresce. Você não, se crescer, desordena, né? E Exatamente. precisa rever sempre, né? Não, está Na verdade, sempre. A cada revendo, 6 sempre. meses, na verdade, a gente passa por um processo de revisão dos processos, mas a qualquer momento, quando se vê uma melhoria, o processo não pode engessar, bem pelo contrário, ele é para ajudar a organizar, deixar claro. A gente tem uma rotatividade alta no setor, né? Então, para que a qualidade se perca o menos possível nessa rotatividade que o próprio setor nos impõe e nos desafios que nos impõe. Mas qualquer um traz isso e a gente faz a revisão, já treina, já aplica e a gente tem auditorias mensais, né? Nós auditamos mensalmente os hotéis, passa a área de DHO nos hotéis, audita e tem uma pontuação onde a Legal. gente mede a eficiência, a qualidade de todos os processos, né? Bacana. E aí, passando por todas essas etapas, a Gabi virou e falou: nossa, adorei, quero ser hoteleira mesmo. Cara, assim, ó, trabalho tá meio que na minha família, assim, quem não trabalha não serve. Então, assim, trabalho tá na veia, Tá certo, né? né? Trabalho tá na veia. O dia que eu fui casar, meu pai disse, na porta da igreja, tu não vai parar de trabalhar, né? Não, pai. Quando eu engravidei, eu fui contar para ele, pai, você é mãe. Ai, que lindo, filha, mas tu não tá pensando em parar de trabalhar, né? Não, pai. Não vou deixar de trabalhar, não te preocupa. E dos teus irmãos, tem alguns deles que atuam, né, na hotelaria, Então, né? agora a gente está num processo um pouquinho de mudança, tá, Peter? Eu conheci tua irmã. A minha irmã, a Fabiana. Lá em Canela. Fabiana, ela é muito competente. Ela é a CEO da incorporadora e da construtora. Eu faço a parte da criação e faço todo o desenho técnico do hotel. Porque a gente está sempre mensurando melhoria contínua. Eu morei 20 anos dentro do hotel, tá, Peter? Então, assim, eu vivi e respirava hotelaria De 24 que idade horas. foi isso? Foi dos 14, na verdade, até os 30 e poucos. Que você gostava na época da adolescência de morar no hotel? Então, o que aconteceu? A gente morava numa casa maravilhosa, nós fomos às vésperas dos meus 14 anos, ali logo após a inauguração do hotel. Nós fomos assaltados na época por uma facção criminosa bem perigosa, dessas Bem perigosa. bem mesmo. perigosas mesmo, não vamos citar nome, Deus me Exato. livre. E nós ficamos de refém 6 horas, Eita. toda a família. E na época eles queriam me levar, né? Ah, leva a ponta mais fraca ali, leva aquela guriazinha ali, né? Imagina, o que ia assustar mais a família. E todos da família, meu irmão mais novo, depois de mim, foi muito judiado, e minha mãe também, uma irmã, enfim. E aí a equipe de segurança, a polícia, todo mundo nos aconselhou a morar no hotel. Entendi. O primeiro hotel já foi muito disruptivo para a época. Ele foi um flat pensado já em moradia, né, de diversos tipos de apartamento nos últimos andares e de hotelaria tradicional, sendo suítes, estúdios, o que deu toda essa base de entendimento para mim de uma vida toda de flexibilidade de modelos para começar já a pensar Legal. fora da caixa. Você bom. viveu o que você iria implementar, praticamente. né? Então, tinha uma cobertura, na verdade, no prédio que tinha sido feita por um americano, porque a moda do mundo calçadista vinha todo mundo desenhar e produzir na região lá do Vale dos Sinos, que é a capital nacional do calçado, Sim. para o mundo. De certa forma, isso acontece até hoje, pouco menos, porque daí depois foi para a China, para a Índia, mas a modelagem, o desenho, o penso estratégico ainda acontece lá. Legal. Então, vinha todo aquele boom da época da exportação e essas pessoas não tinham onde ficar. Então, esse americano acabou desistindo, ele vinha morar, pediu para fazer e a gente acabou ficando, então, na penthouse do hotel.
Moramos lá, meus pais ainda têm um apartamento, eles não moram lá, mas eles têm um apartamento lá. E a gente foi morar dentro de um hotel por questões de segurança. Segurança. Entendi. De segurança. Então, assim, eu vivi com os meus olhos vivos o tempo todo o que o cliente gostava e o que ele não gostava dentro de um hotel. O que deixava ele feliz, aquilo que ele precisava. E isso tudo foi me trazendo essa experiência e moldando para criar, então, quando o CEO, a partir, então, de 2020, colocar aquilo que eu realmente acreditava para o futuro da hospitalidade. Mas aí pegamos um desafio. A hotelaria. Eu, como hoteleiro há muito tempo, tá? Eu sempre falo, hoteleiro é muito difícil de inovar. Às vezes Conservador. é muito conservador. Às vezes para mudar um item é um drama, para mudar um processo é um drama e tal. Bom, dependendo do tamanho do hotel, E dependendo mudar do um tamanho item do custa hotel, caro. enfim. Aí a Gabi pega toda essa criação, essa criatividade, toda essa experiência e tal, em 2020 chega, assume e fala assim, eu vou mudar. Como é que foi esse desafio de fazer essa mudança, né, Isso é para difícil. repensar de verdade essa questão dessa hospitalidade mais inovadora? Eu Assim. tenho um bichinho dentro de mim que se chama inquietude. É um problema. Eu tenho uma inquietude constante, eu quero mais, eu quero diferente. E o Henrique, que está aqui nos assistindo, trabalha comigo aí há muitos anos. Não digam para mim que não dá. Se disser para mim que não dá, nós já começamos com um desafio, assim, um propósito novo para mim. Então, 2019, a gente começou um trabalho de governança na família. Até então, todos esses anos eu trabalhei com a minha irmã, né? Ela era administrativa financeira, cuidava dessa parte, e eu era operações, vendas, marketing, todo o resto era comigo. A partir da hospitalidade A partir mesmo. da hospitalidade mesmo. Mas, assim, eu me incomodava com aquela hotelaria pasteurizada. Eu não sei uma Sim. palavra gentil, Mas é assim, isso que eu mesmo. possa usar para não É. ofender ninguém. E eu gosto dessa coisa de personalização, de uma experiência diferenciada. E eu tinha um desafio da hotelaria urbana, o cara vem para trabalhar, tá com pressa, quer ir embora, não sei o quê. Como que eu poderia inovar dentro desse projeto? Sempre sonhei em trabalhar com marcas de luxo, né, com lifestyle, porque está no meu DNA e na minha vocação. Minha vocação de moda, de design, para o olhar aprimorado, para a experiência, sempre foi assim, né? Quando eu fui para Cornell, ganhei várias propostas. Meu pai foi lá me buscar de volta. Então, assim, isso está muito dentro do meu DNA. E aí, então, a gente fez esse trabalho, fiquei ali como CEO da Rede Swan, e eu desenhei o Generation, que não tinha nome ainda de Generation, né? Era o Hub de Hospitalidade, em 2019. Legal. Né? 2019, eu comecei a ter os rascunhos guardados, né? Mostrei para o Legal. Bonadona, porque quando eu trouxe ele, o Diano já estava pronto, né? Mas ele queria entender da onde que eu tirei aquelas ideias, né? Eu disse, ó, vou te mostrar aqui os primeiros rabiscos, né? E essa questão de estar sempre atenta às tendências. Quem tem um olhar mais para moda e coisa, a gente tem um olhar a tendências. Só que eu olhava daí tendências de real estate, Sim. né? Do mercado imobiliário. 2000, eu me perco nas datas, tô ficando velha. Não, mas... 2008, quando eu fui a Nova York, e aí fui para Cornell, 2008 e 2009. Lá eu morei já nesses prédios, tipo de short-term rental, com serviços compartilhados. Legal. Eu disse, pá, cara, isso aqui tá... Nossos empreendimentos, flats, o jeito que eles foram constituídos, com um pouco mais de ousadia pelo meu pai, que não foi exatamente aquele modelo, né, técnico da que vem da unidade habitacional. Isso aqui vai nos possibilitar de fazer essa mudança. Mas isso lá em 2008, 2009, minha família não queria escutar. Exatamente. Era muito à frente. Aí, em 2015, depois da Lava Jato, que a gente tinha aberto o Rio Grande, né, aquele hotel se pagou em 2 anos e meio. Uau. Não teve nenhuma grande marca que foi. E aí veio o boom da Lava Jato e aí a cidade virou uma cidade fantasma. Sim. Né? Até hoje, Rio Grande tem dificuldades em se manter, agora estão chegando os novos projetos. A gente pretende reformar, a partir desse ano, o projeto já está pronto.
para reformar Rio Grande. Bem legal. Quero ver, hein? E aí, a gente foi... Então, meu pai tinha o sonho de ir para a Europa, 79 anos. E ele disse, filha, eu quero ir para a Europa, eu quero... Se um dia tudo ficar ruim aqui, eu quero que vocês tenham uma oportunidade de morar em outro país. Ele sempre teve o sonho de estudar alemão na Alemanha, não aconteceu isso, né? Ele sempre só trabalhou. Daí ele, em 2020, ele queria ter me levado para fazer a faculdade em, eu não sei como pronunciar direito, peço desculpas, era Lausanne? Lausanne. Me levou para lá, eu não consegui ficar, né? Porque eu tinha pânico, eu fiquei com pânico pós-trauma do assalto e tudo mais. Não consegui ficar, eu levei alguns anos me tratando para pânico. Então, por isso que eu fui mais tarde para Cornell, então, fazer a especialização. Deus, pai, não vou saber. E meu pai, até os 6 anos, só falava alemão. Mas eles não nos ensinaram a falar alemão. Porque quando eles queriam falar um segredo que nós não entendêssemos, eles falavam em alemão. Até hoje. Daí, a gente acabou não aprendendo alemão. Eu disse, pai, língua é difícil e tal. Fui para Cornell, estudei com colegas portugueses. Tem um projeto estratégico em Portugal hoje super bacana. O país pobre está virando tendência, eles estão se reposicionando. Eles entenderam que é a economia que gira o país, pode ser o turismo. Quem sabe vão para lá, já tem voo direto. É a mesma língua. Gente, nossa cultura, nossos descendentes, muitos vieram de lá, né, colonizar o Brasil. Vamos ver. Eu estava grávida, não pude ir, mas nunca mais tinha falado com meus colegas. Mandei pelo LinkedIn, responderam, receberam meus pais com incorporador, com construtor, com contabilista, com escritórios tributaristas, levaram nas imobiliárias, mostraram o que tinha de real estate e oportunidades no mercado e apresentaram também para os meus pais as oportunidades de investimento na época. Legal. Meu pai veio encantado, né? Opa! Se isso não é hospitalidade na veia, daí eu não sei o que é, né? Exato. Receber eles assim, não conheciam. Eu já estava lá anos sem ter falado com eles. Meu pai veio apaixonado. Ele disse, Gabriela, é lá. Daí eu disse, pai, não fui, né? Porque eu estava grávida e tal. Não, mas agora eu acho que ainda dá tempo. Vê lá com a tua médica que eu acho que dá tempo. E a gente foi. E nós fomos aí adquirindo, então, propriedades, né? Em média, uma por ano. Escolhemos o modelo de desenvolvimento que se enquadrava tributariamente com vantagens, onde a gente teria isenção de 10 anos do investimento em impostos, eles devolvem o imposto, todas as casas são patrimônio mundial da humanidade, então era difícil encontrar uma casa, a gente viajava muito para encontrar essas pequenas relíquias, né, que tu olhava, era algo destruído, mas olha o penso estratégico, né, o país entende que se tu restaura isso, tu está ajudando a melhorar o capital turístico do país e tu está incentivando o turismo de alguma maneira, então eles te dão esse benefício por 10 anos. Perfeito. Né? Então, só que essa modalidade até 9 quartos. E ali eu comecei a experimentar as pequenas boutique houses. Sim. Saí então da hotelaria que vinha já o padrão definido e ter que criar ali. Comecei a usar a criatividade. E em Portugal, eu digo que a economia criativa é absurda, né? Porque é um país pobre, teve que se reinventar. E nós pegamos lá, se mostrar as fotos para vocês, é inacreditável, os prédios do jeito que a gente pegou e como eles operam hoje. Legal. Né? Então, dentro de um ano, a gente conseguia comprar, restaurar, implantar e sair operando. Eram metas curtas para o meu pai. Então, cada ano ele tinha... E ele se apaixonou, ele é apaixonado por Portugal. Né? Portugal, ele que quer... cuidar, ele quer ir 2 vezes por ano pelo menos, ele quer estar lá porque Portugal conquistou realmente o coração do pai. Legal. Realmente é um país muito especial, né? É muito especial. Muito especial. Essa parte do turismo, principalmente toda a questão da arquitetura e tudo mais, também é muito bacana. Mas vamos falar um pouquinho aí de outras coisas, né? Que denotem aí a sua pessoa, né? Você falou que queria falar um pouco de religião, né? Então, como é que é a tua religiosidade? Como é que é a tua crença? Enfim, o que você acha que é certo? Meus pais são de todos os lados, são bastante católicos.
Minha mãe nos trouxe uma base de amor, união, do perdão, e ela cultiva a união da família até hoje, né? Então, assim, meus pais hoje moram num sítio, né? Eles têm mais ou menos 400 hectares dentro da cidade, e aí lá eles construíram uma sede, né, onde eles residem, e com várias, é como se fosse um condomínio, né, com tudo que qualquer um da família goste, porque eles querem reunir a família. Sim. E lá minha mãe tem uma capela, Que legal. né, uma capela oficial, onde tem missas aos sábados, daí ela convida os amigos, as coisas, porque para tu ter missa oficial, ela não pode ser uma capela exclusiva, né? Então, assim, em momentos, hoje eu trouxe aqui o meu tercinho, né? Em momentos Eu vi, muito de bacaninha. dificuldade, ele está Bonitinho. comigo aqui, né? Me acompanhando. Eu não tenho o dom da minha mãe de ter tanta fé e tanta devoção como minha mãe, minha irmã mais velha, sim, né? Mas a base dos valores na família é muito forte, né? Tanto que é bem bacana, na Alemanha, os avós ensinam, dão catequese para os netos, e durante a pandemia, meu filho fez com a minha mãe a catequese, né? E fez a catequese, então, na capela. E esse ano a minha menina começa a fazer a catequese e o meu menino começa a fazer a crisma com ela. Então, é muito legal, assim, porque traz... é a avó ensinando os valores, né, da família, e também criando esse laço de relacionamento, né, e de carinho, e depois vendo isso acontecer. Isso também é algo que motiva a minha mãe, né, que deixa ela feliz, realizada, que sempre foi voltada para ações muito sociais, né? Então, essa coisa da bondade, do amor, eu diria que a hospitalidade é da minha mãe. Legal. A hospitalidade é da minha mãe. O empreendedorismo é do meu pai. Exato. E aí deu uma boa receita, né? Deu uma boa receita. É porque o acolhimento é a base, né, da hospitalidade. Eu não vamos dizer conheço assim. e nunca conheci ninguém que não goste muito da minha mãe. Que bom. Ela chega, é uma pessoa assim que ela é um corpo de amor, assim, eu sempre digo isso. As pessoas sentem isso na hora, Legal. né? Bacana. Eu acredito que a fé, porque todas as outras coisas que a gente for falar, a gente já sabe, mas no período das enchentes, essa fé foi muito importante para vocês, né? Porque eu acredito que deve ter sido para vocês especificamente ali, que estavam, né, naquelas regiões, é o período pessoal e profissional mais difícil para todos vocês ali, né? Eu não diria que só da enchente, eu já diria que desde a pandemia. Desde a pandemia? É, porque tu pensa ali, ó, assumi como CEO em janeiro de 2020. Fevereiro começou a chegar a pandemia em Portugal. Verdade. Março chegou aqui. 18 de março eu ia apresentar o projeto do Jean para o conselho. 17 fechou tudo, né? Eu baixei minha cabeça, me deu um desespero por umas 24 horas só. Eu surtei um pouco mais. Não, me deu um desespero por umas 24 horas. E eu pensei, não, peraí, eu não levei 22 anos passando o que eu passei, trabalhando o que eu trabalhei para chegar até aqui. Não é esse vírus que vai me derrubar. Uhum. Aí eu tomei a decisão de que eu não ia fechar os hotéis. Eu não ia fechar os hotéis, porque se nós não éramos só mais... Nós já tínhamos a marca própria há muitos anos, a gente deixou de ser franqueados da Accor, depois que a gente aprendeu a operar sozinho, e eu tinha todo esse propósito de transformar a marca e coisa. Eu não ia fechar a porta se eu tenho um compromisso com a comunidade, com a sociedade em primeiro lugar, né? Então, Muito bom. foi muito importante essa decisão, porque naquele momento, durante 3 meses, a pouca demanda que tinha no estado veio para nós. Uhum. Então, assim, até em algumas cidades onde a prefeitura tinha a intenção de fechar por um tempo, nós fomos lá e conseguimos, em excepcionalidade, autorização para funcionar. E aí recebemos equipes médicas, de saúde, de resgate,
Pessoas, querendo ou não, estrangeiros que estavam aqui, não tinham como voltar para casa. Exatamente. Aonde essas pessoas iriam ficar? Uhum. Né? Então, assim, a gente acolheu de verdade as pessoas. Nós, pela minha expertise em qualidade, uma governanta que estava comigo 10 anos, tinha sido da parte de infectologia do Moinhos de Vento, que é um hospital Sim, muito renomado no Rio Grande do Sul. sim. Em 10 dias nós tínhamos protocolo sanitário. Nós somos o primeiro protocolo sanitário da hotelaria brasileira. Legal. E aí a gente foi lá para dentro do governo do estado apresentar a tese, porque nas bandeiras a hotelaria toda ia fechar. Sim. Ia ficar só a motelaria. Uhum. Para distribuição, para não parar, né? A distribuição, os caminhoneiros e tudo mais. E, na verdade, foi isso que conseguimos convencer que a hotelaria ficasse aberta no Rio Grande do Sul. Que bacana isso. Então, assim, essa força, todo mundo dizia para mim na época, da onde vem essa força? Eu não sei, deve ser fé, deve ser propósito, deve ser uma união de situações e de vivências que fez. E na enchente não foi diferente. A enchente Né? foi desafiadora. Na verdade, é uma reação, né? Uma reação a tudo isso, de ficar parado, de não realizar, de aceitar aquilo que está vindo e não falar nada. É aquela inquietude da Gabriela, não diz que não Isso dá. é muito legal, isso é muito bom. Isso é uma coisa que as mulheres têm muito, né? Sim, Essa resiliência, essa sim. questão de vamos até o fim, não, para, porque geralmente o homem dá uma amorecida, né? Ele recebe impacto com... Não, e aí eu sou muito agradecida do meu pai ter feito aquilo, de eu ter operado todas as áreas de um hotel. Eu sabia o limite do limite do limite que eu poderia ir para operar. Então, nós fomos para dentro dos hotéis e desde o dia 1 da pandemia nunca mais saí lá de dentro. Entendi. Essa que é a verdade. Então, nós operamos com as próprias mãos para segurar toda essa crise sem precisar pegar R$1 emprestado. Uhum. Legal. Em relação a demissões, como é que foi? Foi A gente pesado? geriu, Peter, para manter as pessoas. Eu fiz assim, eu acho que esse lado religioso me traz um lado muito humano, assim. Eu trouxe a equipe de liderança e disse, olha, quero saber quem vai estar comigo e quem não vai estar. O não vai estar não era uma ameaça, tá? O não vai estar era Uhum. eu respeitar a decisão de cada um. Uma Sim. situação né? técnica, né? Aí eu tomei a decisão rapidamente. Acima de 50 anos não é uma escolha estar do meu lado. É. Todo mundo para casa. Abaixo de 50 anos, de preferência os mais jovens comigo, né? E aí a gente botou as equipes de RH para fazer um trabalho. Nós visitávamos as pessoas nas residências, né, para conversar com máscara à distância, para Os saber colaboradores, você está falando? Hã? Os colaboradores? Dos colaboradores, Tá. para saber o estado psicológico deles, porque as pessoas estavam com diversos problemas, né? Não é só mandar para casa, né? Não é Você só fez mandar um para casa, porque eu acompanhamento. sempre gostei de trabalhar com a consultoria psicológica nos times. Eu gosto de fazer avaliação do perfil de cada time, de cada indivíduo, de cada time. Nunca me esqueço quando o Silas veio trabalhar comigo e disse, ai, por que eu tenho que fazer isso? Eu trabalhei em tudo que ela, eu nunca fiz isso. Eu disse, bom, mas aqui tu vai fazer porque eu gosto. Eu quero saber a capacidade, os hard e os soft skills de cada um, e eu gosto de montar a pizza para que essa pizza fique completa, né? Uhum. De pegar qualidades que se somam para a gente se tornar um time mais forte. Então, as pessoas tiveram esse apoio psicológico. Nossa psicóloga fazia atendimentos online com eles. O RH visitava, via a situação das pessoas. E aí, eu disse para o time, vocês vão e comprem todos os TNTs que vocês encontrarem na rua. Ninguém entendeu nada. Aí nós tínhamos uma funcionária costureira. Eu disse, nós vamos fazer uma campanha de máscara. Começamos a pedir máquina de costura emprestado para tudo. Então, as famílias que foram para casa, elas foram ensinadas a costurar. A gente foi dando máquinas de costura. Nós fizemos 20.000 máscaras à mão. Legal. Pelos nossos poucos funcionários. Nós entregávamos todos os dias na frente do hotel, numa cesta, né? Saía nas rádios locais, nas cestas para comunidade. Nós entregávamos nas farmácias, nós entregávamos nos postos de saúde, para os bombeiros, para os colaboradores e para os hóspedes, para manter o sentimento e a segurança de todo mundo. Aquilo ali ajudou muito. Entrou uma rede de colaboração, era parente, era todo mundo entrando. Nós começamos a sair em tudo que é noticiário, na TV, em tudo. Até o diretor da Panvel um dia me disse, Gabriela,
tô vendo aqui a reportagem, onde é que tu tá conseguindo máscara? Porque não tinha ainda máscara. Sim. Não tinha produção de máscara ainda. Eu disse, olha, na verdade, deixa lá, isso é fumação bem caseira. Não vai servir para ti, né? Mas para nós aqui Panvel é foi aquela super rede importante. de farmácias, né? Sim, aham. Mas para vocês, acho que não vai ser, porque ainda não tinha esse fornecimento, essa Sim, produção sim. toda. Então, a gente foi enfrentando, fizemos a primeira tarifa solidária, né? Então, assim, se tinha pessoas doentes, logo a gente montou o andar, né? Então, a gente tinha o recebimento do mercado, higienizava, botava na porta, nós fazíamos tudo. Depois, logo entramos com aquela detetização da fumaça, deixávamos os quartos descansando. Por isso que a gente provou no protocolo sanitário que podia ficar fechado. Porque deixava, não precisava, ninguém ia ter ocupação alta. Sim. Libera o quarto, deixa descansando, deixa o vírus morrer lá 48 horas, né? Faz a detetização, higieniza tudo, depois libera. E assim a gente foi indo. Então, nós fomos enfrentando, usando criatividade, e aí força, isso nos uniu, nos deu uma união absurda como equipe. Imagina. A gente virou quase uma família, né? E lá pela metade do ano eu comecei a cutucar da oportunidade que a pandemia estava nos trazendo em transformar o Swan Molinos, na época, um flat tradicional que já tinha 22 anos, que nunca tinha sido reformado, num hub de hospitalidade. Legal. Né? E aí, primeiro, levei muito tempo, uns 3, 4 meses aqui, ó, convencendo. E eu precisava convencer os outros investidores. Com Que certeza. 30% era de fora e ainda a lei não permitia, tinha que ser 100% de aprovação. Uhum. E aí vendi esse sonho, ganhei 50% da verba para fazer, e eu disse, não, se eu não fizer inteiro, eu não vou virar essa história. E aí que foi, Gabriela botou a pastinha embaixo do braço, começou a bater nas empresas, ou virtualmente, ou presencialmente, com os donos das empresas, com distanciamento de máscara, e vender meu sonho. E aí a gente fez 47 collabs de marcas para fazer o Generation, Uau. que o Peter conheceu, foi lá conhecer. Sim, adoro lá. E a gente conseguiu fazer do limão uma limonada suíça com leite condensado, eu diria. Né? Então, a gente provou quantos hóspedes teriam de potencial circulando ali, que as marcas seriam um grande showroom de vendas. E isso, as pessoas aderiram, porque muitos estavam numa situação difícil. Sim. Né? Paralelamente a isso, durante a pandemia, começaram a aparecer no hotel de Novo Hamburgo, a gente tem um piano bar, um piano famoso de uma artista bem famosa que a gente adquiriu. As pessoas vinham lá e pediam para tocar. Não tinha ninguém para assistir, né? Uhum. E aquilo começou a me chamar a atenção. Ué, tocar por que não? Porque não tem escola, não tem onde treinar. Eu sou músico. Eu preciso escutar música, eu estou me deprimindo. Uhum. E aí surgiu o projeto Sua Cultura. Aí eu comecei a trabalhar o projeto Sua Cultura primeiro em Novo Hamburgo. E a gente hoje tem um projeto lindo. Por exemplo, hoje é terça? Sim. Hoje é terça. Hoje, em Novo Hamburgo, vai acontecer o projeto Sua Cultura já com feira de artesãos locais, com música, com artistas, com exposição de arte, com a principal rádio da região, fazendo um programa do Dia das Mulheres, entrevistando personalidades. Isso tudo acontecendo ao mesmo tempo dentro de um hotel. Né? Entendi. Em dezembro, por exemplo, nós encerramos essa ação com a orquestra oficial tocando as músicas de Natal. E a gente, como tem um pátio grande lá na frente, a gente abre para toda a comunidade vir. Eu quero que a comunidade se sinta pertencente à nossa marca e ao nosso hotel. Que eles tenham orgulho de estar ali, que eles queiram pertencer àquilo ali. Então, como lá tem centro de eventos, pessoas casam, fazem aniversário. Eu fiz arquibancada do Gen para dentro do Sua Novo Hamburgo, porque como a gente está num bairro histórico, eu consegui incluir na visitação das escolas obrigatória a visita ao hotel. Então, todo aluno da cidade que estuda o bairro histórico conhece o hotel. Então, desde pequenininho,
né, mais novinhos do que a Gabriela aos 13 anos de idade, as pessoas começam a se sentir pertencentes à marca. Legal. E essa é uma visão que eu penso, Peter, que tem que ser trazido para a Com hospitalidade certeza, de uma isso maneira como um todo. certeza. Assim. Com certeza. O hotel, absoluto. assim, né, já coloquei aqui algumas vezes, mas o hotel, para mim, ele é o centro da comunidade que está em torno dele, um limitador, não dá para ser a cidade inteira. Vamos falar Mas assim, aqueles 5, 6 quarteirões que estão em volta vamos de falar você, assim, não dá para comparar, mas trazendo como um exemplo muito mais positivo, cidade Matarazzo, Sim. né? Sim. Então, assim, um pouquinho do que a gente está fazendo em Novo Hamburgo, trazendo coisas que deram certo no Jam, com ações ali, e o Jam próprio com sua vida, com eventos, o cara chega lá, tem gente tocando música, o cara chega lá, tem um podcast no lobby, o cara chega lá, tem evento acontecendo, a gente interage com a comunidade. Sim. A comunidade da sociedade e a comunidade de dentro do hub. É. Então, lá no coworking, por exemplo, eu tenho os habitantes da comunidade. A gente faz eventos que façam do interesse dessa comunidade. E a gente traz esse público para o lobby, para que o cara que se hospede ou o cara que mora esse hotel tenha vida. Sim. E que as pessoas venham de fora e queiram participar desses eventos, porque tem conteúdo bacana, porque são tendências, porque tem qualidade. E as pessoas querem pertencer, eles sabem que lá é um hub de conexões por natureza. Para mim, hospitalidade é conexão. Né? Hospitalidade é conexão viva, né? Vamos dizer assim, uma conexão viva, uma conexão que você sente, que você humana, né? Que você tem vontade. Não é um produto, não é uma equipamento, porque algo assim, né? Tem vida, né? Uma vez eu falei essa frase para alguém que era um acadêmico, ele queria me matar da área. Que eu falei assim, eu acho que a hotelaria ela vai cada vez mais ser o físico, o hard, né? Aquilo que você tipo vê ali o concreto, e a hospitalidade é o vivo. É aquilo que é o intangível, aquilo que você se conecta, que você gosta, que você se sente bem, tal. Então, para mim, vai muito nisso. Aliás, isso foi um dos motivos de você ter ganho o prêmio de hoteleira do ano pelo VIP ano passado, né? Foi essa questão, porque é muito importante e é algo que a gente sempre colocou, né? Que a hotelaria você tem que trazer a tua comunidade para dentro para ela participar e você levar conhecimento, fazer essa troca com eles e não tem nada melhor do que ter a propaganda espontânea, né? Porque se o teu vizinho gosta do teu hotel, ele vai indicar para as pessoas, ele vai falar bem, e isso vai reverberar de uma maneira mais rápida, né? É por isso que eu gosto tanto dos ambientes de hubs de inovação. Sim. Né? Então, assim, lá no Rio Grande do Sul, quando a gente projetou o Jam, lá foi projetado o Instituto Caldeira, né? Que todo mundo deveria conhecer. Aqui a gente tem... ajudei a fundar o Turistec Hub, Sim. aqui em São Paulo, mas é diferente, o Cuba Itaú é diferente, né? É um hub onde todo mundo tá ali, mas tu não vê isso vibrando, isso pulsando, se conectando todo mundo. É cada um no seu andar, na sua coisa. O Instituto Caldeira fez o propósito de um hub de inovação, como eu fiz para o Jam, dentro da comunidade do Jam, né? Então, assim, tu tem eventos diariamente acontecendo, com conteúdos atualizados, pessoas apresentando cases. Tu tá lá na tua sala trabalhando, mas tu tá naquela comunidade com oportunidades diariamente de agregar conhecimento e de fazer novos negócios. Legal. Então, esse é o penso que eu fiz para o Hub de hospitalidade, né? Onde eu digo que a vida encontra os negócios e vem em convergência ao Caldeira. Então, agora, no South Summit, que eu sou curadora do turismo para o evento do South Summit, a gente vai fazer a primeira missão de turismo, né, de inovação para o turismo, para trazer as pessoas a conhecerem o case do Jam, conhecer o Caldeira. E para dentro do South Summit, nós vamos ter alguns painéis. Eu vou fazer o painel de nômades digitais com o CEO da IWG. Né? Então, para trazer essa... Porque lá no Turistec Hub a gente tem percebido, mesmo que as empresas que entenderam o propósito daquilo e fazem os seus projetos, falta um entendimento no mindset, na cabeça do hoteleiro ou da hospitalidade,
essa questão do que realmente é esse ambiente de inovação. Sim. O que é esse ambiente de colaboração? Por que é collab, né? Collaborate, cooperate, né? É daí que a gente surge as grandes parcerias, é aí que surgem as grandes soluções, é aí que surgem as grandes ideias, é aí que a gente consegue pensar fora da caixa, né? O hoteleiro ele tem dificuldade em disruptar, né? De ser disruptivo. Muitas vezes, quando está indo para a disrupção, é Não mais. puxado Nós pro... temos uma Não, aqui que não... não sou a grande maioria, não as exceções, Sim, né? sim. E a Gabi consegue viajar a lazer? Então, Consegue desligar assim para fazer uma viagem a assim, lazer? a gente saiu de férias agora há pouco, fomos lá para Riviera Maya. Uhum. Aí a minha pequena, que fez 10 anos semana passada, né? Ela é uma graça. Vai dar assim, vai dar de 10 em mim, sabe? Ela olhava para mim e dizia: "Mãe, tu tá pensando em trabalho que eu tô vendo." Eu disse: "Como tu sabe?" "Eu conheço o teu olhar." É porque assim, Caramba, claro que eu consigo, Uhum. mas eu nunca desconecto. Se eu tô num hotel, se eu tô num parque, se eu tô Restaurante. num restaurante, eu tô tendo uma ideia, eu quero tirar uma foto, eu não consigo, porque assim, penso que quando eu implantei ISO, eu fui auditora líder e fui auditora do BVQI, né? A convite em alguns casos, a auditoria está no meu olhar, assim. Uhum. Eu hoje sou menos, graças a Deus, porque eu não estou mais atuando na auditoria direta, porque eu Sim. sofria muito, Sim. né? Eu chego no hotel, em qualquer lugar eu vejo, eu já consigo fazer assim um raio-x, se eu pudesse ter assim, ó, uma inteligência artificial no meu cérebro, tipo, eu já daria um relatório Normal. de melhorias para o cara ali pro bono, na hora. Ó, vai lá e faz isso aqui que vai dar super bom pro teu negócio, sabe? Então, assim, nesse aspecto, é difícil eu desconectar. Uhum. Mas, sim, eu amo, né? De 2020 para cá, realmente a minha dedicação foi toda para transformar a sua, né? Reposicionar a marca, reposicionar as linhas de produtos, transformar a sua, atender o desejo da família. Nós tínhamos, então, 12 hotéis, né, entre Portugal e Brasil. A gente não opera mais todos esses hotéis. Durante a pandemia, eu arrendei algumas casas e alguns restaurantes para empresas profissionalizadas que acabaram investindo mais por aluguéis de 10 anos, com preferência de mais de 10 anos, porque eu sou apaixonada pelo que eu faço. Notamos. Mas temos muitas pessoas na família, eles têm um olhar de investidor, nem Sim. todos, não tem às vezes um consenso comum entre todos. Por um Então, lado é bom. por de um lado é bom, porque porque dá uma traz equilibrada. essa divergência, esse crescimento, mas eu estava ali como papel de CEO para atender o desejo dos meus investidores, né? Então, assim, também concordei que em alguns casos foi salutar, porque o real estate também estava sendo valorizado e a rentabilidade ia para nós trazer muita similaridade sem ter outros riscos, sem ter que ir lá e eu ter que me dividir em tantas pessoas. Então, das 6 casas em Portugal, 2 estão em operação nossa, que são as minhas 2 preferidas. Sim. Meu sobrinho embarcou ontem para Portugal, ele vai ficar lá 1 ano cuidando das casas. Então, Legal. Portugal está servindo de laboratório para a terceira geração. Ver se alguém pega gosto, se alguém aprende, oportunizar estudarem no exterior também. Uhum. Coisas que a nossa geração não teve essa oportunidade, só eu ali no final, Sim. né? No Brasil, o que nós fizemos? Transformamos e criamos o Hub. Formatamos, então, esse produto está pronto para ser replicado, para levar isso como uma solução para o mercado. Legal. Reposicionamos a hotelaria clássica através de Novo Hamburgo, então terminei no ano passado a reforma antes das enchentes, que bom, senão não aprovariam, né? Sim. Mas foi super bacana, né, Henrique? Porque na camada que a gente fez a reforma, nós crescemos 280% a diária média daquela camada de reposicionamento do produto. Nós reformamos o prédio inteiro, mas de reposicionamento de quartos e produtos nós crescemos 280%. E quando eu fui olhar o mercado, todo o Vale dos Sinos, que é todas as cidades da região, nós já éramos a diária média mais alta. Eu não sabia o que o mercado iria aceitar pagar por aquilo, então eu precisava testar. Agora, esse ano entra a liberação de mais uma parcela de reforma,
E eu transformei todo o lobby. Transformei o lobby porque, para mim, eu sei que as redes hoteleiras e o investidor têm dificuldade de entender que a área social não rentabiliza, que é o que eu sempre tinha que escutar. Uhum. Se eu não desse uma cara nova, se eu não reposicionasse o produto, Exatamente. se eu não desse Óbvio, aquela assim, vida. ó, vida, aquela a hospitalidade que vibra, que tem propósito, que tem alma, que tem tudo, o cara entra, opa, né? Porque os lobbies dos hotéis são os hubs de conexões. Exatamente. Com certeza. Então, ali está pronto, o projeto de Rio Grande está pronto para iniciar. Estou terminando de desenvolver o hotel de Caxias. Nós vamos, provavelmente vai se tornar um Generation, né? Está bem encaminhado, então eu estou trabalhando nesse momento nesse projeto. O hotel outro de Porto Alegre, a gente fez a conversão para um hospital de transição, que está sendo, né, para abrir no ano que vem. Então, para a família foi um baita negócio, porque tinha que investir também muito naquele empreendimento. Vai ser um produto totalmente disruptivo, não afetou meu propósito, porque fica na hospitalidade, mas da saúde, não somos nós que vamos operar. Faz parte, então é um aluguel do prédio por 20 anos, com renovação por mais 20 anos e preferência de compra. E é uma coisa disruptiva que me deu punch, né? Me chamou para o jogo, porque daí, é muito interessante isso, a média de ocupação de um leito hospitalar no Rio Grande do Sul é de 8 a 10 dias. De um hóspede de hotelaria urbana, 1,4, 1,8, né, Henrique? Conforme o hotel. Sendo que a diária média de um hospital é de 10 mil por dia. Diária média no Rio Grande do Sul vai 300, 320, depende da categoria do hotel, né? Então, a rentabilidade é 5 vezes maior do que um hotel nos traria. Então, não tinha o que dizer. Fizemos essa transformação. Então, dos 6 que tinham no Brasil, ficou 5. O Jangal foi um produto super arrojado. Peter também conheceu. Muito bonito. Né? Nasce um hotel com sustentabilidade desde a primeira escolha da construção até o sistema de funcionamento. Mas ele é um hotel com muita alma. Né? É o que eu chamo do novo luxo, luxo despretensioso, né? Do quiet luxury, né? Então, assim, deu muito certo. A gente, no início, teve um pouco de dificuldade na venda, porque a gente quis fazer sozinho, uma coisa que nós não tínhamos expertise. Mas a gente firmou a parceria com a Oceanic, né? E realmente, em 3 meses, o empreendimento estava com acima de 90% vendido. Então, eu dou esse empreendimento também dentro da minha gestão, como resolvido. Então, assim, a minha missão, digamos, com a família, dentro do que eu poderia fazer, eu me sinto realizada. Porque eu vou deixar todos os produtos reposicionados, alguns produtos prontos para expansão, né? E aí vai depender de oportunidades e da decisão da família em dar continuidade a isso ou não. Eu estou ansiosíssimo com essa parte aí da expansão, né? Que a gente podia ter um Gen aqui em São Paulo, né? Eu já ia puxar, mas eu estou sentindo que vem. Mas você com todo o seu expertise, com tudo que você está falando, com toda a sua inquietude, que eu também sou uma pessoa inquieta, você me deixou curioso para fazer uma pergunta, que eu sei que a sua resposta vai ser boa. Ai, meu Deus. Não me comprometo. Airbnb. Ele é uma ameaça à hospitalidade, que eu sei que você vai compreender essa pergunta, ou não? Eu acho uma ameaça. Complementar. Acho que são projetos, porque assim, a Gabriela tem algumas veias, tá? Um dia por semana eu me dedico à floresta do turismo. Então, eu sou vice-presidente de um hub de competitividade no estado do Rio Grande do Sul, que se chama Transforma RS. Que trabalha 6 verticais, são grandes empresários, né? Fundado lá pelo Dr. Jorge Gerdau, pelo Randon, entre tantos outros empresários super importantes. E quando eu olho para a floresta, o Airbnb, ele é bem-vindo, né? Porque
Existe essa demanda, Sim. para o desenvolvimento do turismo é importante, desde que tenha uma limitação. A minha experiência de Portugal, uma das casas que eu fiz foi quando iniciou o Airbnb na Europa, uma das casas eu fiz para isso, para testar, tá? Então, assim, eu acho legal porque ele é flex, só que cada país tem suas leis, seus tributos, sua funcionalidade diferente. E lá na Europa pegou mais que aqui, né? Vamos Lá dizer na assim, Europa as pegou mais leis, que né? aqui, acho que por uma série de coisas, cultura, segurança, né, O uma espaço série de coisas, físico, espaço né? físico, enfim. Mas afetou, né, o custo da habitação. Então, entrou uma lei, né, no ano passado, se eu não me engano, está passando tudo muito rápido, em Portugal, limitando a evolução ou a expansão de projetos de Airbnb. Nova York já fez a mesma coisa. Até mesmo por causa do turismo de excesso, tem várias É, coisas. Tem Espanha várias coisas. também. Então, assim, por exemplo, hoje em Gramado, não tem ainda algo que compute isso, mas a gente estava esses tempos trabalhando e olhando muitos produtos em Gramado. O pessoal fala, a super oferta da multipropriedade, a super oferta é do Airbnb. Só que ninguém fala sobre isso, tá? Então, isso afeta, sim, a hotelaria. E a gente tem, com certeza, lá no FOB, hoje sou vice-presidente do FOB, lá no FOB a gente está trabalhando sobre a paridade de impostos para esse tipo de negócio, né? Para proteger um pouco a hotelaria. Porque fica uma concorrência desleal. O Peter fez até uma provocação esses dias, por isso até que eu fiz a pergunta para você, que eu sabia que você ia me responder bem nesse sentido, porque, ao mesmo tempo, a hotelaria precisa reagir nesse sentido de também ser tão sedutora quanto o Airbnb consegue ser em termos de marketing, para uma geração que olha o Airbnb com aquela propaganda, às vezes até diretamente se posicionando melhor Criticando o hotel. que a hotelaria, e a gente sente falta ainda de parte da reação, num geral, né, com poucas exceções, da hotelaria no geral. Então, por isso que eu perguntei sobre essa questão de ameaça, não. Na verdade, eu acho assim, ó, que na hotelaria a gente tem um oceano azul, né? Estou indo agora 26 de março para essa primeira missão hoteleira para a China. Parece que eu já estou vendo, já marquei várias reuniões, já fiz várias conexões paralelas. Meu pai teve negócios com a China durante 12 anos, meu irmão ficou entre China e Brasil durante 10 anos, então a gente tem um pouco de experiência. Eu nunca fui, vai ser minha primeira vez. Uhum. Mas eu já me imagino que eu vou vir com muitas ideias para a gente aprimorar, dar os próximos passos do aprimoramento, de inovação, de trazer novas soluções. E eu acho que a área de marketing também é um oceano azul na hotelaria. As pessoas não exploram isso. Tem Praticamente não existe, né? praticamente não marketing na existe, hotelaria. tem um pouco de restrição. Quando alguém vai se posicionar um pouco mais, ela é influencer ou ela só faz marketing, não. Não existe nada que dê certo, que posicione uma marca, uma empresa só fazendo marketing. Não existe tu fazer o melhor produto do mundo sem tu fazer marketing junto. Exatamente. E o mais importante, as pessoas querem muito se relacionar com quem está por trás das marcas, Sim. né? As pessoas querem pessoas de verdade. Então, por isso que eu disse, eu sou o que eu sou, não sou um personagem. A Gabriela é o que é. Eu não tenho dois Instagram, o profissional e o pessoal. Eu sou uma pessoa só. Então, quando tu representa uma marca, tu tem que ser aquilo que tu é. Tu tem que passar não só autenticidade, mas tu tem que passar verdade e intencionalidade na tua pessoa, nos teus serviços e nos teus produtos. Eu acho que isso é a grande diferença. Muito bom. Olha, infelizmente nós vamos ter que parar, né? Acho que nós vamos ter que rever isso Não, aqui, parte né, 2, Alberto? parte 2. Tem um pessoal Então que vamos tem a fazer o parte seguinte, 2. porque tem muita história. Quando você voltar da China, aí a gente marca um novo bate-papo Vamos. para você também trazer o que você viu na China. Eu acho que a gente vai ter que fazer o Hotel Lobby Talk Series. Sim, né? sim, Porque sim. não dá tempo, Não. uma hora passa tão rápido, e tem tanta coisa para se falar. Mas agradecemos muito por você ter vindo ao nosso estúdio e contar um pouquinho aí. E, obviamente, que na segunda etapa a gente entra um pouco mais nessa mudança que a hotelaria tem que fazer para poder ficar equilibrada aí com os outros players, né, que tem o STR e tal,
que estão usando o marketing para se promover. E a hotelaria também precisa mudar alguns conceitos, principalmente na questão do check-in, do check-out. Isso já não é inconcebível você ter um balcão onde você vai ter que fazer um check-in. Não, vamos fazer um check-in no celular a caminho do hotel, chego lá e está tudo ok. Eu sei que tem as questões aí tecnológicas, de tecnologia que não se integram, mas tudo é possível, está aqui a prova, né? Tudo é possível quando você quer fazer alguma coisa e quer inovar. Então, parabéns pela Obrigada. trajetória, É. muito sucesso e Gostou muita de vir saúde. de participar do nosso lobby? Adorei, quero voltar, hein? Quero voltar com as novidades da China e eu acho que até final de março teremos outras novidades para contar. Opa, vamos aguardar então. Você que ficou até o final, obrigado. Se você gostou, dá um joia. Curte nosso canal, divulga ele e vamos melhorar essa hotelaria, essa hospitalidade, esse acolhimento do Brasil. Vamos lá em frente fazer uma nova onda de melhorias. Obrigado. Até mais.